Oi, galerinha! Voltei. Bom dia? Acho que eu não ouvi. Bom dia, bom dia, né? É assim que eu chego sempre pra vocês todos os dias, desejando bom dia, né? Então, assim, professora, a senhora dormiu, a senhora já tá pilhada? Falei, não dormi, né? Porque a gente tá aqui, não é porque a gente tá aqui em casa que nós não estamos trabalhando, né? Pra poder levar o melhor pra vocês no confortozinho da casa de vocês, aonde eu também tô aqui na minha casa, se cuidando, né? E já já a gente já vai estar junto, a professora dando bronca, a professora pegando no pé, né? Mas é o nosso jeitinho, né, de ser. A professora pega no pé, dá bronca, mas é porque o que que a professora sempre fala? O que eu não quero de ruim para os meus filhos, eu não quero de ruim para os meus alunos, certo? Então, vamos lá, vamos dar a nossa continuidade, né? Sobre fluxo de energia, fotossíntese, cadeia e teia alimentar, tá? Fluxo de energia, a gente sabe que é o quê? É um ser, né, fornecendo energia para o outro. Então, esse ser, ele vai servir de comida para outro ser. Não é o que eu como, é o que vai me alimentar. Aí eu falo que é fluxo de energia, que tem o mesmo direcionamento, é na mesma linha, né? Então, assim, quando a gente for ver lá o desenhozinho da cadeia alimentar, então os produtores, que são as plantas, eles vão fornecer energia para os consumidores, né? Então, os consumidores, eles se mantêm vivos dentro da sua energia porque os produtores fornecem energia para eles, né? Ficaria muito mais fácil eu falar, o que que eu como? Sim, ficaria muito mais fácil, né? Porém, assim, é o que, na verdade, é o que vai me dar energia, não somente o que eu vou comer. Então, quando eu falo fluxo de energia, é o quê? É aquele ser vivo que vai fornecer energia ao outro ser vivo, sendo ele herbívoro, sendo ele carnívoro, sendo ele onívoro, tá? E aí, dentro do fluxo de energia, a gente tem que falar de fotossíntese. Por que que tem que ser falado de fotossíntese, tá? Por quê? Porque simplesmente, né, quando eu falo questão de fotossíntese, né, eu tô falando da questão de produzir o seu próprio alimento. Então, as plantas produzem seu próprio alimento? Sim, as plantas produzem seu próprio alimento. Não só elas, mas qualquer ser fotossintetizante que faz a fotossíntese, ele vai produzir seu próprio alimento. E como é que ocorre essa fotossíntese? Porque a fotossíntese é uma transformação, é um processo de transformação, né, de algumas substâncias, né, em outra para poder produzir o quê? O alimento. Como que isso funciona, né? A planta, ela precisa de água e sais minerais mais o gás carbônico, né? Esse gás carbônico é encontrado aonde? No nosso ar atmosférico. Então, ela vai receber pela raiz a água e os sais minerais, né? E o gás carbônico, ela vai receber por onde? Pelas folhas, né? Através de uma estruturazinha chamada estômatos. Esses estômatos são umas estruturas dentro das folhas das plantas. Então, é como se fosse uma boquinha que vai abrir e fechar essa estrutura, tá? E aí, essa estrutura ela vai receber o quê? O gás carbônico, o CO2, né, para dentro da planta. E aí vai acontecer as transformações. Mas para ser ativada essa transformação de água, sais minerais e gás carbônico, a planta ela vai sofrer a ação que da luz. Professora, mas de onde vem essa luz? Da luz solar, tá? Então, assim, ela vai receber essa luz que vai fazer a transformação, entendeu? Dessas moléculas. Porque o gás carbônico a gente sabe que é uma molécula, a água é uma molécula, né? Os sais minerais também é uma molécula. Então, ele vai agir em cima desse conjunto dessas moléculas, né? Vai quebrar essas moléculas para transformar em uma outra. E aí, o produto dessa transformação, a gente vai ter a glicose, que é açúcar que vai fornecer energia para
planta e vai liberar o quê? O oxigênio na atmosfera. Então, professor, eu posso dizer que as plantas fazem as trocas gasosas? Sim, eu posso dizer que as plantas elas vão fazer o quê? As trocas gasosas. Então, ela vai trocar o gás carbônico pelo oxigênio. Ela recebe o gás carbônico e ela libera o oxigênio para todos os seres, né, que fazem a respiração aeróbia, que precisa do oxigênio para sobreviver. Então, o produto final do processo da fotossíntese, né, nessa transformação, é o quê? É a glicose, que vai fornecer energia para a planta, por isso que a gente fala que ela produz seu próprio alimento, tá? E o oxigênio, que também vai sair pelos estômatos, para o quê? Para o ar atmosférico. E aí, com isso, né, todos os seres fotossintetizantes produziu o seu próprio alimento. Então, as plantas produziu o seu alimento. Dúvidas até aqui? E aí é onde eu consigo entrar dentro do quê? Da cadeia e teia alimentar. Quem é a cadeia alimentar? É uma sequência, entendeu? De níveis tróficos, aonde eu tenho fluxo de energia, tá? Um vai fornecer energia para o outro. E aí, dentro da cadeia alimentar, eu tenho 3 níveis tróficos diferentes. Eu tenho eu tenho os produtores, eu tenho os consumidores e eu tenho os decompositores, tá? Quem são os produtores, né? O nível trófico produtor dentro da cadeia alimentar são todas as plantas, né? Todos os seres fotossintetizantes, porque a gente sabe que quando eu falo de ecossistema aquático, né, eu vou ter alguns seres fotossintetizantes que vai alimentar outros seres vivos, outros animais, tá? Então aí eu tenho quem? As plantas são os meus produtores. Depois das plantas a gente tem os consumidores. Quem são os consumidores, né? São aqueles seres que vai se alimentar dos produtores, podendo ser herbívoros, podendo ser carnívoros, podendo ser onívoros.